Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Lelis. E aí, doutor Eduardo, a incontinência urinária é um tratamento difícil, né? Exato, Lelis. Esse tema é um tema que a gente escolheu com cuidado, porque assim, a gente está agora no Setembro Amarelo, que é o mês que fala sobre a questão de depressão, suicídio, né? Sim. E um tema bem importante, bem relacionado a isso aí, é essa questão da incontinência urinária no homem. Então a gente tem na urologia, esse como um fator extremamente importante para levar os homens à depressão. Então tem um estudo da Universidade Australiana mostrando que em torno de 43% dos homens que têm incontinência, ou seja, que eles não têm controle da urina, eles têm quadros de depressão. E é um tema que não é tão abordado com esse foco. E é uma coisa interessante porque é uma coisa comum e que a gente precisa estar abordando. Se eu pedir desculpa aí ao nosso público ouvinte, é o dia lá em cima, né? Na casa do padre. Porque tem o pedreiro trabalhando aí no andar de cima e realmente o tombo está incomodando muito aqui no estúdio. A gente aproveita e pede desculpa ao nosso público ouvinte. Mas parece que deram uma paradinha aí? Tomara. Aí a gente já... Sim, doutor Eduardo. Mas vamos lá, vamos lá. seguindo. Então, na mulher não tem essa mesma coisa. A incontinência é até mais comum na mulher, tá? Mas a forma da mulher encarar, ela restringe a vida, a incontinência ela vai restringir a vida de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, né? Mas não tem essa incidência tão grande de depressão nas mulheres como tem nos homens. Acho que talvez, por ser uma coisa de certa forma mais comum, talvez entre o fato delas conversarem, e outra coisa também é o seguinte, a mulher, assim, são fatores que podem estar envolvidos, mas, por exemplo, a mulher já é acostumada, de jovem, a usar absorvente. Então, se ela está perdendo urina, ela vai ter que manter o absorvente, é ruim, mas é uma coisa que, de certa forma, ela já tem um hábito. O homem não tem costume de usar fralda. Então, se ele tem uma incontinência, ele se molha, ele se vê sujo, ou ele tem que usar uma fralda, é uma coisa que para ele marca muito mais, talvez, do que para uma mulher. Né? Nessa questão de depressão no homem relacionada a quadros urológicos, a gente tem duas patologias que são muito comuns. É o quadro da disfunção erétil e esse quadro da incontinência. A principal diferença que eu vejo entre eles é que a disfunção erétil, o homem ele pode realmente ter uma depressão, isso vai influenciar na vida do homem, mas a disfunção erétil, ela age apenas no momento do ato sexual. Então, é uma interferência pontual. Ela pode vir a acontecer isso no ato sexual? A disfunção erétil que eu estou dizendo. A disfunção erétil, ela só interfere no ato sexual. Então, assim, ela vai prejudicar a vida do homem? Vai. Mas vai ser só no momento do ato sexual. A incontinência, não. A incontinência é um fator que, quando acontece no homem, prejudica ele o dia inteiro, em todas as atividades, inclusive no ato sexual. Porque quando o homem tem uma incontinência, ele pode perder urina na hora do ato sexual, o que seria muito constrangedor para ele, mas ele também pode perder urina se ele for jogar uma bola, se ele for sentar na mesa com os amigos para tomar uma cerveja, ele beber um pouco mais de líquido, ele acaba se molhando. Se ele vai fazer uma atividade, eu preciso ir na rua resolver umas questões, se ele demora muito tempo na rua, não tem um banheiro perto, às vezes ele pode ter essas perdas. Então é uma coisa que na vida social do homem, a interferência é muito mais severa. E por isso que ela está tão relacionada a essas questões de depressão. Porque realmente a interferência na vida social é muito grande desses pacientes. O que é que traz a incontinência urinária? A incontinência urinária, principalmente no homem, a gente tem dois fatores muito prevalentes e mais importantes. Primeiro, você tem a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. Né? Quando a próstata está muito grande, você tem uma dificuldade no esvaziamento da bexiga. Havendo essa dificuldade do esvaziamento, sobra mais urina naquela bexiga e aí, às vezes, o paciente tem o que se chama de urgência, aquela vontade de urinar em que ele tem que ir ligeiro, senão ele não consegue controlar e quando ele não consegue, ele perde. Então, aí, essa é a incontinência das mais comuns que tem, é pela hiperplasia prostática benigna.
Outro fator também que pode levar o homem a uma incontinência importante são tratamentos para câncer, né? Cirurgias para câncer. Então, o paciente que teve um câncer de próstata, foi submetido a uma prostatectomia, né? O complexo esfincteriano está muito próximo das áreas ali, na verdade está no meio da área da cirurgia. Você pode ter uma lesão e esse paciente pode evoluir depois com incontinência urinária. Né? Um paciente que fez uma cirurgia para um câncer de reto, por exemplo, né? Ele pode ter sofrido uma dissecção grande e evoluir com incontinência urinária. Um paciente que fez uma radioterapia para tratar um câncer de colo, o câncer de bexiga, um câncer de próstata, ele pode ter a lesão na radioterapia do complexo esfincteriano e evoluir com incontinência urinária. E geralmente são quadros bem severos, que o paciente perde bastante, se ele tosse, se ele espirra, se ele faz um esforço. Mas são quadros hoje que são possíveis de tratamento. Eu quero perguntar ao senhor, e aí, tem alternativa de cura? Mas antes, eu estou com o ouvinte aí, está na ponta da linha, Lani? Ele quer fazer a pergunta, vamos? Dona Maria das Dores. Vamos priorizar o ouvinte do telefone. E a gente depois volta com essa pergunta. Alô? Alô, seu Lelis? Oi, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Ô, seu Lelis, na forma do possível. Boa tarde, seu Lelis. Boa tarde, Elane. Boa tarde, doutor. E boa tarde a todos os ouvintes. Ô, doutor, queria saber do senhor. Quando eu tive meu último filho, o finado doutor Renato Machado, grande médico, ele, com 6 meses, eu voltei ao hospital para fazer uma suspensão de bexiga, porque eu estava com esse problema. Só que eu fiquei, graças a Deus, muito tempo, sabe, doutor? Bem, sem ter um problema voltar. Mas eu não sei o que é que acontece. Eu vou fazer 79 anos de juventude acumulada. E eu não sei se é por causa dessa juventude acumulada que ela voltou a baixar. Agora o senhor me dê aí a solução. Se tem a ver com o negócio de bexiga, com a bexiga baixa, ou com esses problemas todos que o senhor já relatou aí, emocional, essa coisa toda, tal. Doutor, eu uso proteção, entendeu? Porque o senhor falou aí sobre o espirro, a tosse, aí eu sinto, não é muito, sabe, doutor, mas vem aqueles pingos, vem o pingo. Eu não saio na rua sem que não bote minha proteção, entendeu? Aí, doutor, eu queria saber do senhor se realmente é problema de bexiga baixa, que aí o senhor vai dar essa explicação, eu fico muito, muito grata, e todos os ouvintes vão aproveitar essa pergunta minha. Quem tiver com esse problema vai saber o que é que acontece. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Que Deus continue lhe abençoando, seu Lely, Elane e todos os funcionários dessa maravilhosa rádio que envia tudo para dentro de nossos lares. E obrigada, seu Lely, mais uma vez por o senhor me dar essa oportunidade, o senhor e Elane. E a gente pediu uma explicação dessa, porque é muito importante. Não é todo dia que nós temos um doutor no ar passando uma explicação para a gente com certeza. em 0800, né? Obrigada, doutor. Um abraço. Tranquilo. Essa pergunta é muito pertinente, né? O quadro que ela está descrevendo realmente é um quadro de incontinência, muito provavelmente decorrente de uma flacidez da musculatura do assoalho pélvico, que é comum em senhoras de mais idade, principalmente se teve muitos filhos e tal. Você tem uma flacidez dessa musculatura do assoalho pélvico, né? E aí ela vai precisar de tratamento. É um quadro de incontinência, muito provavelmente uma incontinência urinária aos esforços, porque ela fala que ela tosse, ela espirra e ocorre as perdas, né? O tratamento hoje é um tratamento acessível, então a pessoa não precisa viver com isso, né? O tratamento para um quadro como o que ela está falando, a gente pode fazer fisioterapia do assoalho pélvico, que geralmente melhora esses quadros, né? A gente pode também fazer tratamentos cirúrgicos, como a colocação de sling, se tiver algum prolapso vaginal, que é quando a bexiga desce mesmo, né, e vai saindo pela vagina, a gente também pode fazer a correção desse prolapso. E isso realmente devolve uma qualidade de vida muito grande para a paciente que volta a ter as suas atividades normais. Exatamente aquilo que a gente falou, né? Você vê, ela usa um forro, ela usa uma proteção e tal. E isso aí é uma coisa que hoje o tratamento ele é muito acessível, né? Tanto nas mulheres como nos homens. O quadro dos homens é um quadro mais complexo.
tá? Então, o homem, quando tem esses quadros, geralmente, porque o que acontece? Na mulher, ela tem a vagina. Então, por ela ter a vagina, ela tem um assoalho e ela ter uma pelve para uma gestação, né, naturalmente produzida para suportar uma gestação, ela tem um assoalho pélvico mais largo e que acaba tendo uma flacidez maior. O homem não tem essa estrutura. Então, o assoalho pélvico do homem é fechado, né? Então, a incontinência, quando ela acontece no homem, geralmente ela é uma incontinência mais grave, por uma situação mais complexa, né? No caso da hiperplasia prostática benigna, o tratamento é muito fácil, né? Hoje a gente tem diversas medicações para a próstata que você pode dar, o paciente consegue ter uma melhora importante do quadro. E quando o tratamento medicamentoso não é possível, não resolve, a gente tem hoje tratamentos cirúrgicos muito efetivos, né? Você tem a ressecção transuretal da próstata, que é um tratamento excelente. Você tem hoje tratamentos a laser, como o Green Light, o Roll-Up, que a gente pode fazer e que dá resultado muito bom para esses quadros, né? Dependendo do tamanho da próstata, até se for necessário uma cirurgia robótica, você pode fazer também. Então, a gente tem um arsenal muito grande com um resultado muito bom para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, né, com cirurgias minimamente invasivas e de excelência. Né? Para aqueles quadros de pacientes que já tiveram câncer, que já retiraram a próstata, ou que fizeram radioterapia, e que você tem uma complexidade maior, porque houve uma lesão do esfíncter, ou pela radioterapia, ou pela cirurgia, ou pela doença que ele apresentou, a gente também tem técnicas hoje extremamente avançadas, né, que tem o esfíncter urinar artificial, que é coberto por todos os planos de saúde, então o paciente ele pode fazer, né? Você tem o sling masculino também, que é uma técnica que tem cada vez mais mostrado bons resultados em casos selecionados. Então, são quadros que você tem como resolver e que a pessoa tem que entender que ela não precisa viver com esse problema. Porque o que a gente vê muito no consultório é isso. O paciente ele acaba internalizando que aqui não tem jeito, vou ficar assim pro resto da vida, vou me enclausurar dentro de casa porque eu não vou na rua, porque senão eu vou me molhar, vão ver, eu não vou sair com os amigos, porque se eu sair com os amigos eu vou vamos pedir para tomar uma cerveja no negócio, eu vou me urinar, então eu vou ficar dentro de casa. E aí esse paciente ele só deprime cada vez mais. E é isso que a gente quer evitar. Pergunta aí, Irane? Muito bem, são 13 horas e 24 minutos, então, de qualquer forma, quando isso acontecer com uma pessoa, a pessoa não tem que ir para cima, tem que buscar o tratamento que tem solução. Com certeza. Tem muitos casos que os pacientes acreditam que eles não têm mais solução, que não tem mais o que ser feito, que eles estão no fim da linha. E isso hoje é falso. Hoje a tecnologia da medicina, o acesso ao tratamento que nós temos hoje é muito grande. O armamentário que nós temos é muito grande. É só identificar qual é o melhor tratamento para aquele caso. Né? E identificar o tratamento que vai dar o melhor resultado para o caso específico daquele paciente. É só isso que precisa. Mas as pessoas não devem desistir, não devem aceitar uma realidade dessa, porque hoje realmente o que a gente tem hoje disponível para tratar é muito grande e com resultado muito bom. Muito bem. São 13 horas e 24 minutos. O senhor tem mais algum esclarecimento dentro desse assunto? Acho que a gente abordou bem, né, esse quadro da incontinência, principalmente desse quadro da incontinência masculina e da feminina também, com a pergunta da nossa ouvinte. Né? Vou deixar disponível aqui meu Instagram, né, dr.eduardocerqueira, né, dr.eduardocerqueira. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa, pode conversar lá pelo direct, né? A gente também está atendendo lá no Hospital Incá, né? De segunda a sexta tem um urologista lá da nossa equipe. E temos disponível todos esses tratamentos lá para quem precisar. Então, minha mensagem mesmo é deixar isso e tentar deixar o mais claro possível para as pessoas realmente que existe solução, que não é para a pessoa desistir ou achar que dali ele não vai para mais nada, não, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Muito bem. São 13 horas e 25 minutos, programa Falando Alto. Nós vamos agradecer a participação do doutor Eduardo, dizer que é muito importante e vamos arrumar um outro assunto para uma outra data. Com certeza.